Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula eu vou atender diversas solicitações de alunos que têm dúvidas em como interpretar um operacional somador com sinais alternados nas seguintes condições: formas de onda iguais aplicados na entrada e formas de onda diferentes, com frequências iguais ou frequências diferentes. Então, lembrar que são sinais alternados. Então, eu posso ter, por exemplo, senoidal misturado com quadrada, misturado com triangular, ou então somente senoidal, somente quadrado, somente triangular. E eu vou abordar 6 tópicos. Vamos analisar, então, este circuito. Este circuito aqui é um circuito básico que todos nós já conhecemos. Temos aqui duas entradas. É um operacional que está configurado para operar como inversor. Vamos lá. Partindo deste circuito aqui, eu vou somar dois sinais, um sinal senoidal e um sinal quadrado. Vou aplicar a mesma frequência e vou aplicar frequências diferentes e vamos ver os resultados. Então vamos lá. Sinal senoidal, sinal quadrado, frequências iguais, amplitudes iguais, 500 mV de pico ou 1 volt de pico a pico. E aqui também. Essas amplitudes necessariamente não precisam ser iguais, elas se somam. Então vamos ver aqui os efeitos. Simulando, eu vou abrir este osciloscópio. Eu tenho aqui os sinais aplicados na entrada. Então veja bem, forma de onda quadrada e uma forma de onda senoidal. E aqui o resultado da soma dessas tensões. Vamos dar uma parada aqui e vamos observar. Senoidal mais onda quadrada, exatamente a mesma frequência, exatamente a mesma fase. Logo, esses sinais vão se somar matematicamente. Algebricamente, então, eu somo esses dois sinais. Então, eu tenho aqui 1 volt. Veja bem aqui, ó, 1 volt de pico a pico. Para o sinal de onda senoidal, também 1 volt de pico a pico. Somando, então, eu tenho aqui 2 volts de pico a pico. 500 mV, 500 mV, 500 mV, 500 mV, que é exatamente a calibração da sensibilidade vertical. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a frequência desta senoide aqui. Ó. Vou colocar aqui 100 Hz, diminuir 10 vezes. O que vai acontecer é que essa senoide, por ter uma frequência menor, vai modular a frequência maior. Então, o que vai acontecer é o seguinte, esta tensão quadrada, de forma de onda quadrada, ela vai flutuar em função da variação da tensão senoidal. Vamos ver o efeito. Está aqui, ó. Veja bem, manteve-se a frequência da onda quadrada e diminuiu a frequência da senoidal. Então, eu vou ajustar a base de tempo. Vamos colocar 5 milissegundos. E vamos ver o efeito aqui, ó. 5 milissegundos também. Observe o que aconteceu. Ó. A onda quadrada está sendo modulada pela onda senoidal. Eu vou dar uma parada aqui. Se eu medir deste ponto até este ponto aqui, eu vou ter a frequência da senoide, uma base de tempo que corresponde a 10 milissegundos. Vamos lá. Temos aqui, ó, 10 milissegundos. Vamos lá
invertendo agora as posições. Eu vou colocar aqui 1 kHz, 1000 Hz, e aqui eu vou colocar 100. O que vai acontecer é que agora a onda quadrada vai modular a senoidal. Eu vou manter aqui as bases de tempo, e só para a gente verificar os efeitos. Está aqui, ó. Neste caso aqui, eu apliquei sinais com formas de ondas diferentes. Se eu aumentar a amplitude aqui, eu vou aumentar também a somatória na saída. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 800 milivolts de pico. Olha, observe aqui que já houve um aumento. Ó. Olha o que acontece aqui. Nível de tensão de referência está aqui em cima, ok? E aqui eu tenho a minha tensão senoidal montada em cima desse nível de referência. (800 milivolts, que equivale a 1,6 volts de pico a pico, mais 1 volt de pico a pico, vai me dar aqui 2,6 volts de pico a pico. Então, vamos lá. 1, 2, e aqui mais ou menos os 300 milivolts, 2,6 volts de pico a pico. Vamos tentar medir aqui. A gente vai conseguir verificar esse valor. Está aqui, ó. Muito próximo de 2,6 volts de pico a pico. Muito bem, eu vou mostrar para vocês um outro circuito. Então, o que nós vimos aqui, mesma frequência e frequências diferentes. Vou mostrar um outro circuito e vamos fazer uma análise. A análise é rigorosamente igual à que acabamos de fazer. Temos aqui soma de dois sinais com forma de onda quadrada. Vamos analisar com a mesma frequência e com frequências diferentes. Vamos lá. Então, aqui, forma de onda quadrada, frequência de 1 kHz, amplitude de 1 volt de pico a pico ou 500 milivolts de pico. Vamos simular. Eu vou abrir esse osciloscópio, que são os dois sinais aplicados na entrada. Veja bem, a mesma frequência. Qual o resultado que eu vou ter neste osciloscópio? A soma das duas tensões, porque as frequências são iguais. Exatamente como acabamos de analisar. E vou fazer aqui o seguinte. Eu vou diminuir essa frequência para 100 Hz e vocês vão observar que esta frequência vai modular esta. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou dar uma alterada aqui na base de tempo para dar uma visualização melhor. Está aqui, ó. Lembrando um detalhe muito importante, gente. Quando eu faço uma soma de sinais, veja que essa soma, embora apareça positiva aqui, ela vai aparecer negativa aqui na saída por conta de que o operacional está no modo inversor. Muita atenção para esse detalhe. Está aqui. Então, o que acontece é que esta frequência está modulando esta. Se eu inverter, o que vai ocorrer é que a frequência de baixo vai modular a frequência de cima. Como as duas formas de onda são quadradas, então no visual a gente não nota a diferença. Está aqui. 1, 2, 3, 4 divisões. Cada divisão tem 500 milivolts. Então aqui eu tenho duas divisões. Perfeito. Então,
Eu tenho 1 volt de pico a pico aqui, 2 volts de pico a pico. E, finalmente, eu vou mostrar agora como se comportam duas formas de ondas senoidais sendo somadas. Aqui está o circuito. Senoide mais senoide, mesma frequência e frequências diferentes. Vamos ver o comportamento. 1 kHz, 1 kHz, mesma amplitude. Espera-se, então, a soma dos dois sinais. 1 volt de pico a pico, aqui eu tenho 2 volts de pico a pico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha, estou subindo, né, um dos sinais. Eles estão exatamente com a mesma fase. A soma, uma soma algébrica, uma soma aritmética comum, normal. Ok? Vou modificar a frequência agora. Vamos colocar 100 Hz aqui. Deixar aqui com kHz. Esta senoide vai modular esta senoide. Vamos ver o efeito. Está aqui, ó. Base de tempo. Perfeito. Se eu medir daqui até aqui, eu tenho o quê? Senoide modulando senoide. Daqui até aqui eu tenho um período de 10 milissegundos. Vamos dar uma conferida. – 9,943 milissegundos. Muito bem, para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma onda quadrada, vou deixar aqui com as mesmas frequências, e uma onda triangular. Mesma frequência. Vamos ver o efeito. Voltando aqui para os 500 microsegundos da base de tempo para a gente visualizar melhor. Está aqui, ó. Efeito da soma. 1, 2, duas divisões. 1, 2, 3, 4 divisões. 1 volt de pico a pico, 2 volts de pico a pico. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos modular esta triangular. Vou colocar aqui 100 Hz e vamos ver o efeito. Aqui. Essa quadrada está modulando essa triangular. Eu tenho este efeito. Muito bem, vou dar uma pequena pausa. Imaginem agora se eu fizer o contrário. Qual seria a forma de onda aqui? Já imaginaram? Então vamos lá, vamos testar. Conferem se vocês imaginaram, pensaram corretamente. Vamos lá. Aí. Medindo daqui até aqui, eu tenho um período de 10 milissegundos, que equivale a 100 Hz. Então vamos lá. Está aqui. Se eu aumentar esta amplitude, evidentemente eu vou aumentar a minha tensão na saída. Aqui. Então, essa aqui é uma forma de nós fazermos a interpretação da soma desses sinais. Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Espero ter esclarecido dúvidas daqueles que me perguntaram, e foram bastante.
Então, é uma forma bem simples de nós fazermos uma análise do comportamento de sinais em um somador com amplificador operacional. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!